Próximos shows, Betim, BH, Contagem, Itabira e São Paulo. Agenda no final. Bolsonaro outro dia falou numa entrevista que ele comeria carne humana. Você vê que a economia tá mal quando nem o presidente tem dinheiro pra comprar carne de boi, né? Foda. Aí teve gente depois falando, não, isso aí tá fora de contexto. Ele falou que ele comeria um índio num ritual indígena, porque é da cultura deles. Bem melhor agora, né? Realmente, né? Um índiozinho no almoço, né? Que dia que não vai bem? Né? Um índio com batata da perna, né? Uma maçã do rosto, uma linguiça de porco, porque o índio não lavava o pau. O Bolsonaro teve uma vez que ele deu uma entrevista falando que ele usava auxílio moradia pra comer gente, eu achando que ele tava falando de sexo. A gente entende errado mesmo, né? O Bolsonaro deu outro significado para aquela expressão, sabe fulana? Tô comendo. O Bolsonaro vira um dia pra mim e falou, você sabia? Eu tô... Esquece, vamos de novo. O Bolsonaro vira um dia pra mim e fala assim, nossa, fulana é muito gostosa, né? Eu vou perguntar, ela morreu? Bolsonaro, ele ama Ivete Sangalo, porque o amor dele é canibal. O Bolsonaro, durante a pandemia, ele falou para as pessoas tomarem cloroquina, que é um remédio inútil para aquilo, e isso é o que a gente chama de corporativismo. De inútil ele entende. O Bolsonaro, outro dia, numa entrevista, ele falou que viu umas meninas de 14, 15 anos e que pintou um clima com elas. E aí ele fez questão depois de dizer que elas eram venezuelanas. Engraçado, quando o Bolsonaro falava que queria fuder a Venezuela, eu achava que era outra coisa. Depois o Bolsonaro falou que ele disse que pintou um clima, mas que não foi no sentido sexual. Claro que não, deve ter sido no sentido meteorológico, né? Pintou um clima tropical, né? De muita chuva e muito calor. Mas eu acredito nele, que quando ele falou que pintou um clima não foi sexual, da parte delas, né? Quem é que olha pro Bolsonaro e pensa em sexo? Não. Você olha pra ele e você pensa em tristeza, solidão, dementadores, e ir na praia e chover todos os dias, esse tipo de coisa mais mesmo. Outro dia, inclusive, eu parei o carro no alto da Afonso Pena, aí eu olhei pela janela, na calçada tinha uma mulher, aí pintou um clima, eu chamei ela para entrar no carro, mas é só porque eu estava desconfiado que ela estava sofrendo com o comunismo, tá, gente? Não tem nada disso aí que vocês estão pensando, não. Não, vocês acreditam que minha namorada no banco do carona não acreditou em mim? Impressionante, né? Você viu que pessoal... Outro dia eu fui na padaria, aí pintou um clima, eu peguei meu troco. Outro dia eu tava tentando carregar meu celular, mas ele não tava carregando, aí pintou um clima, eu troquei ele de tomada. É porque agora o português é assim, gente, você pode falar qualquer coisa e depois você fala que significa o que você quiser. Você pode virar pra pessoa e falar, você é um imbecil. Aí a pessoa fala, o quê? Tô te elogiando, pô, tô dizendo que você podia ser presidente. Agora, assim, qualquer coisa pode ter qualquer significado. Apesar do... Ah, não, isso aqui também. O Bolsonaro, ele primeiro falou que as meninas venezuelanas, que elas eram puta, e aí depois que desmentiram ele falou que elas não são puta. O Bolsonaro, você já parou pra pensar que o Bolsonaro é igual uma mulher ciumenta? Sai chamando qualquer mulher de puta. Depois ele vai ver se é ou se não é. O Bolsonaro, apesar de eu estar fazendo essas piadas, o Bolsonaro a gente sabe que ele não pode ser pedófilo, né? Pelo menos se considerar a idade mental. Tem muita gente que fala que o governo Bolsonaro não ajudou ninguém. É mentira. O governo Bolsonaro ajudou muito o Graal, porque antigamente você ia no Graal, você pensava, nossa, isso aqui é muito caro, né? Hoje em dia é o preço de qualquer lugar. O Bolsonaro, ele falou numa reunião oficial, ele disse que ele ia interferir na polícia para interferir em investigações que fossem contra ele. E aí, recentemente, ele tirou as verbas de combate ao câncer. Coincidência? Não vai combater ele. Se você se informa pelo Bolsonaro, tem grandes chances de você ser corno. Que imagina que você está sendo traído, e aí você pergunta para a pessoa que está te traindo. A pessoa nunca vai dizer, tô chupando o outro mesmo. No máximo ela vai falar, te conto daqui a 100 anos. O Bolsonaro, ele vive dizendo que, os bolsonaristas vivem dizendo que o Lula vai liberar aborto, que o Lula é a favor do aborto, mas vocês sabiam que o Bolsonaro já deu uma entrevista dizendo que o aborto é uma decisão da mulher, e ele estava falando sobre uma mulher que estava grávida do filho dele, dizendo que se ela quisesse, ela poderia tirar. Conhecendo os outros filhos dele, eu entendo.
O Bolsonaro ele vive falando contra o aborto, mas eu acho engraçado porque o nascimento dele é um dos grandes motivos para algumas pessoas serem a favor. Inclusive, eu atualizei algumas piadas de antigamente, eu atualizei elas, vou fazer aqui para vocês. Que eu atualizei elas para Bolsonaro, adaptei elas para o Bolsonaro. Quantos Bolsonaros são precisos para trocar uma lâmpada? Só um, mas você precisa de 2 lâmpadas porque a primeira tá rachadinha. Por que o Bolsonaro entrou na igreja? Para fingir que é religioso. Por que o Bolsonaro atravessou a rua? Na verdade, ele não atravessou a rua, mas ele disse para todo mundo que atravessou a rua, aí mostraram um vídeo em que ele não atravessa a rua, aí ele falou que, na verdade, nunca atravessou a rua, nem disse que atravessou a rua. E mesmo assim tem gente que acredita. O que é um pontinho amarelo espalhando fake news? É um bolsomílio. O que é um pontinho azul extorquindo pessoas? É um miliciano. Essa é só pra galera do design mesmo. O que é um pontinho verde e amarelo na plantação falando um tanto de bobagem? É um patriota. Tá bom, né? Tem várias de pontinho muito boas aqui. Pra continuar essa noite, resolveu o tripé,